Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Propósito de Vida. E hoje temos uma programação muito especial. Na primeira parte, teremos uma mensagem de Deus que vai falar muito ao seu coração e de toda a sua família. Na segunda parte, uma entrevista sobre o Antigo e o Novo Testamento, as dúvidas, os esclarecimentos e as orientações. E ao final, nós estaremos orando pela tua vida e o nome do Senhor será glorificado nessa causa que você tem apresentado e esperado o milagre. Fique conosco, convide mais alguém, assista o nosso programa. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta, porque mais mal lhe faria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles lhes disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram os seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. E enviou pela mão do profeta Natã, e este clamou o seu nome Jedidias, por amor do Senhor. Amém? Irmãos, este é um texto que não é muito conhecido, não é muito falado, não é muito pregado, mas nós sabemos que Deus renova a sua palavra a cada manhã, renova as suas misericórdias a cada manhã. E nesta ocasião nós vamos aqui tratar, dei até como tema desta mensagem, os comportamentos e os problemas, né? Às vezes, por conta das nossas atitudes, que às vezes são conscientes ou mesmo inconscientes, nos deparamos a algumas consequências e nos deparamos a algumas situações difíceis. A Bíblia diz que Deus é justiça. Deus é justiça. A palavra justiça, se você for buscar no seu original, a palavra justiça vem do ius, que quer dizer sagrado. Então, Deus é justiça. Nos deparamos aqui a uma situação onde Davi havia praticado um pecado. Davi havia se deitado com a esposa de um dos seus soldados. Ele havia suprimido a esposa de Urias. Ele havia se deitado com ela, havia praticado um pecado. Levanta então o profeta Natã, lhe apresenta uma analogia, ele então se enfurece e diz que deveriam aplicar pena àquela pessoa, mal sabendo ele que o profeta estava se referindo ao próprio rei Davi. E aqui
através da vida de Davi, nós vemos que existem dois comportamentos dele nesse texto. Um comportamento antes do resultado, antes da morte da criança, antes do que Deus havia preparado para aquela situação. E um comportamento depois do resultado. E nós vamos aqui analisar os primeiros comportamentos de Davi e que nós vamos aprender com isso, com esses comportamentos, quando nos depararmos algumas situações, algumas questões que nos vão conduzir a refletir. Então, antes da morte da criança, antes do resultado da criança, a partir do verso 16, nós vemos que Davi acredita ainda que o problema pode ser resolvido. E a Bíblia diz que Davi buscou a Deus pela criança. A Bíblia diz que ele jejuou, que ele entrou, passou a noite prostrado. Às vezes, irmãos, quando um problema se apresenta nas nossas vidas, nós devemos acreditar que esse problema pode ser resolvido. Nós devemos acreditar que se nós buscarmos a Deus, se nós clamarmos a Deus, se nós orarmos, jejuarmos, esse problema pode ser resolvido. Ainda que seja consciente ou inconsciente. Davi havia recebido uma palavra. Davi havia recebido uma palavra. A palavra do profeta Natan: essa criança morrerá. Mas ainda assim, vivemos e vemos constantemente recebendo palavras, recebendo frases, recebendo notícias de problemas, de situações adversas, e nós temos duas opções: ou lutamos ou nos entregamos. Davi aqui resolveu lutar. Havia recebido do profeta Natan uma notícia, que a sua criança morreria. Ele resolveu clamar ao Senhor, ele resolveu buscar ao Senhor, porque ele acreditava que poderia haver ainda solução. Se lembrou talvez do rei Ezequias, quando ele clamou ao Senhor, e ele aumentou 15 anos na vida de Ezequias. Eu quero te dizer, não desista, ainda que a notícia seja contrária, ainda que a notícia seja adversa, não desista, insista, clame ao Senhor, busque aquele que pode resolver todas as questões, busque aquele que pode manifestar a sua glória nesta questão, nesse problema. Glorifique ao Senhor. Um segundo comportamento, irmãos, um segundo comportamento, ainda no verso de número 16. Recorra às misericórdias de Deus. Talvez você que errou, talvez nessa situação, talvez nesse caso, talvez nesse problema, foi você que errou. Mas existe algo do Senhor para você, que são as suas misericórdias. Clame a Ele por misericórdia. Às vezes pensamos em clamar pela vida da criança, pensamos em clamar por isso, por aquilo, mas a primeira coisa que você tem que clamar, às vezes temos até que lembrar o Senhor, pelas suas misericórdias. A situação era precedida de pecado, a situação era precedida de algo errado. Então a única coisa a fazer era pedir misericórdia. A Bíblia também nos registra lá no livro de Lamentações, capítulo de número 3, verso de número 22, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam. Às vezes, irmãos, você fez algo que corresponde a 100%. Às vezes a consequência, quando você clama pela misericórdia do Senhor, é de 50%. Não é tão elevada como o ato que você praticou, porque existe algo chamado de misericórdia do Senhor. Ele se levanta com as suas misericórdias. Um terceiro comportamento, irmãos, de Davi, está no verso de número 17. Não retenha as emoções. Você é ser humano, você sabia? Você é ser humano, você tem emoções. E também persista, não retenha as emoções. Às vezes, nós temos vontade de chorar.
A Bíblia diz aqui no verso de número 17 que ele se prostrou em terra. Davi se lançou em terra e ficou orando. A Bíblia diz também que ele diz que ele se entristeceu. Você é ser humano. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, capítulo de número 3, verso 1 em diante, que há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. É tempo de chorar, há tempo de se alegrar, há tempo de plantear, há tempo de saltar, há tempo para todas as coisas. Às vezes, irmãos, ficamos reprimindo emoções, ficamos retendo emoções e futuramente isso vai se aflorar. Nós precisamos viver o que Deus tem preparado para aquele momento, viver o que Deus preparou para aquela situação. Porque talvez é através desse quebrantamento, talvez é através dessa situação que vai acontecer o meu e o seu crescimento. Talvez é através dessa situação, dessa conjuntura, destas lágrimas, destas alegrias, que o Senhor vai promover o meu e o seu crescimento. E a Bíblia ainda registra antes, no primeira parte ainda desse resultado, não perca a percepção das coisas e das pessoas ao seu redor. Às vezes, ficamos tão envolvidos, tão concentrados em uma situação, numa causa, num problema, em que esquecemos de perceber as situações ao nosso redor. A Bíblia registra aqui que Davi percebeu que os seus criados estavam falando baixo, percebeu que eles estavam cochichando, percebeu que tinha algo diferente. Eles falavam disfarçadamente. Ele percebeu que havia algo de errado. Clame ao Senhor para te dar discernimento. Você não sabe quem Deus vai usar para te explicar, para te orientar em relação às coisas. Você não sabe, mas clame a Deus. Não perca, não se entregue tanto ao problema que você perca a percepção daquilo que está ao seu redor. É preciso, irmãos, interpretar cada momento e cada pessoa. E depois que ele recebe a notícia, depois que ele recebe a informação, percebendo que os seus servos estavam cochichando, percebendo que os seus servos haviam ali falando baixo, então ele percebe que algo estava errado. Então faz um questionamento, uma pergunta direta: a criança é morta? Sim, a criança é morta. Aí ele muda os seus comportamentos, ele muda as suas atitudes. Talvez eu não sei o que tem morrido na sua vida. Talvez é um sonho, talvez é uma situação adversa, talvez é um projeto, talvez é um relacionamento, talvez é uma situação que estava no seu coração, mas ela morreu. E aí é preciso recomeçar. E a Bíblia registra no verso de número 20, a Bíblia diz: viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. E a Bíblia diz então no verso de número 20: então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. Olha quantos comportamentos que ele teve depois da notícia. Às vezes, irmãos, depois do resultado de algo que deu errado, depois do resultado de algo que não saiu como você queria, é preciso mudar os comportamentos, é preciso mudar o seu posicionamento. A Bíblia então registra que ele saiu de uma atitude passiva para uma atitude ativa. Aquele homem que estava prostrado, aquele homem que estava ali, não queria comer nem beber, ele sai daquela situação, se levanta e, de repente, muda o seu comportamento. Deus tem um propósito em cada situação, irmãos. Deus tem um propósito em cada causa. De repente, num determinado projeto aconteceu da forma que você não esperava. Mas às vezes, ele tem que matar um projeto para criar um outro projeto, ainda maior, com uma dimensão ainda maior. Às vezes ele tem que fechar uma porta para abrir uma outra, ainda maior. Às vezes ele tem que mudar uma pessoa, mudar uma situação, mudar uma causa, para que você possa enxergar o que ele tem de maior para a sua vida. Um outro comportamento, irmão: remova
todo vínculo com o fracasso. Remova todo vínculo com o fracasso. A Bíblia diz que Davi, se lavou. Se lavar, irmãos, é retirar todo o resíduo da outra situação passada. Se lavou, vou tomar um banho. Tem terra que eu estava prostrado na terra, tem lágrimas que estavam coladas no meu rosto, tem o cheiro do odor da criança que eu abraçava, tem tudo ainda. Eu tenho que me lavar. Eu tenho que retirar todo o resíduo do projeto de fracasso. A Bíblia diz ainda que no verso de número 20, que ele se lavou e ele se ungiu o seu corpo. Ungir quer dizer que ele protegeu de todos os fatos do passado que eventualmente poderiam te machucar. Aquela lembrança, aquele toque, aquela situação, aquela memória, aquela frase, ele se ungiu, se lavou e se ungiu. E a Bíblia diz ainda, no verso de número 20, se lavou, se ungiu e mudou as vestes. Mudar as vestes, irmão, naquela época, cada tipo de veste representava uma situação de ânimo ou de desânimo que a pessoa estava. Às vezes, simbolizava tristeza, determinado tipo de veste. Às vezes, luto. Às vezes, quebrantamento. Às vezes, ação de graças. Às vezes, alegria. Às vezes, se vestia de saco para representar o momento, a situação que estava vivendo. A Bíblia diz que ele mudou as suas vestes. E agora, umas vestes de alegria, umas vestes de novo projeto, umas vestes de nova situação. Hoje é noite de você mudar as vestes. Hoje é noite de você se lavar de tudo que estava te prendendo, de tudo que estava te amarrando, de tudo que ainda você estava ressentindo. É noite de se lavar. E a Bíblia registra um outro comportamento. Depois do verso, ainda no verso de número 20, diz que ele mudou as vestes. E a primeira coisa que ele fez, depois de se lavar, mudar as vestes e se ungir, foi ir para a casa do Senhor. A Bíblia diz que ele foi para a casa do Senhor e o adorou. E o adorou. Tudo no verso de número 20. Eu quero te dizer, irmãos, o melhor lugar que você possui para mudar essa situação que está diante de você, que está te afligindo, é mudar as vestes, ungir, se lavar e ir para a casa do Senhor. E a Bíblia diz ainda que ele também, além de ir para a casa do Senhor, ele o adorou. Eu quero te dizer que o Senhor nesta noite está em busca dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que o adoram, não somente quando está indo tudo bem, mas a filha morreu, o projeto morreu, mas eu estou louvando o Senhor. Estou indo para Galileia, estou glorificando a Deus. Estou indo para a bênção, estou glorificando a Deus. Estou indo para o Calvário, estou indo para a humilhação, mas estou glorificando a Deus. Eu sei que é o final, o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. E por fim ele vai se levantar. Eu quero te dizer que louvar a Deus nas tribulações, irmãos, é recuperar o bom estado, o bom ânimo. Quando você louva ao Senhor, mesmo vivendo tribulações, mesmo vivendo luta, Ele recolhe esse louvor, Ele recolhe essa adoração, e isso muda o seu estado emocional. Um comportamento ainda, irmãos, e eu já estou acabando. Compreenda os limites da vida. Compreenda. É necessário compreender os limites da vida. Ele sabia que agora, para recomeçar os projetos, ele sabia que para recomeçar essa situação, era necessário se fortalecer. Estava prostrado, estava sem comer, estava sem beber, tentou de tudo para a criança se salvar, tentou de tudo para o projeto se salvar, mas não foi possível. Mas estava fraco, não comia, não bebia, não dormia, estava prostrado em terra. É necessário você compreender os limites da vida. De uma situação para outra, irmãos, é necessário se fortalecer. Ele sabia que para recomeçar, era necessário se fortalecer. Era necessário se alimentar espiritualmente e se alimentar fisicamente.
Eu não sei o que é que você está precisando mudar, mas a parte que você tem que fazer, Jesus não vai fazer. Faça a sua parte e Ele certamente vai fazer a dele. Eu quero te dizer que quando uma pessoa se fortalece, espiritualmente, fisicamente, ela se torna madura. E ela pode orientar e pode consolar outras pessoas. A Bíblia diz, no verso de número 20, 22, 23, que ele então explica aos seus servos: eu não posso mais fazê-la voltar. Essa situação já morreu. Até agora eu jejuei e clamei, mas agora, mesmo que eu faça isso, ela não pode voltar. Ele consolando os servos. E a Bíblia diz, ainda no verso de número 24, que ele vai e consola sua esposa e a fortalece. Eu quero te dizer para concluir, irmãos, que houveram duas crianças aqui. Deus termina através da sua palavra no verso 24, 22, 24 e 25. Ele diz assim: então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão. E o Senhor o amou. Verso 25. E o enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou o seu nome Gideões, por amor do Senhor. Eu quero te dizer que a primeira criança, o primeiro projeto, era um projeto de pecado, era um projeto de engano, e o resultado foi fracasso e foi derrota. Mas o segundo projeto, a segunda criança, foi um projeto de perdão e um projeto de sabedoria. E o resultado desse projeto de perdão e de sabedoria foi riqueza e vitória, prosperidade, glórias ao Senhor. Mais uma vez estamos aqui com o nosso quadro de entrevista, nosso programa Propósito de Vida. E hoje, com uma personalidade bastante interessante, pastor Luciano Martiliano, ali da Comunidade Cristã Excelência. Bom dia, pastor. Bom dia, é um prazer. Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, Antigo e Novo Testamento. Várias dúvidas, vários questionamentos, o que aplicar, o que ler, o que praticar. Hoje nós vamos esclarecer, através da vida do pastor Luciano, as principais dúvidas acerca destes dois livros. Bom, quando a gente pensa no Novo e no Antigo Testamento, na Antiga e Nova Aliança, a gente pode definir em duas palavras. Primeiro, preparação. Segundo, anúncio. Porque o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento é Deus preparando o mundo para a vinda do Messias. E o Novo Testamento é Deus preparando a igreja para o mundo, anunciando o Messias. Então você vê Deus no Antigo Testamento escolhendo uma nação. Na verdade, Deus não somente escolhe, mas cria do nada, do tronco de Abraão, uma nação. E a partir dessa nação, Deus dá leis, Deus dá princípios, dá palavra. Eles deveriam obedecer a palavra. E de acordo com essa obediência, Deus traía a bênção para eles. E à medida que o povo de Israel obedeceu a Deus no Antigo Testamento, Deus foi ministrando bênçãos atrás de bênçãos. Mas o maior alvo de Deus não era principalmente abençoar uma nação, era trazer ao mundo o Messias, o Salvador, o Machia, como alguns chamam, Jesus. E o Novo Testamento, Deus vai escolher uma igreja, para que essa igreja anuncie a todo mundo aquilo que Deus havia preparado no Antigo Testamento. Então isso é importante a gente entender. O Antigo Testamento é uma experiência de preparação de Deus para a vinda de uma pessoa. E o Novo Testamento é o anúncio dessa pessoa para todo mundo. Em resumo, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a Antiga e a Nova Aliança, é exatamente isso. Uma é a preparação e a outra é o anúncio. Pastor, e por que então essas duas fases? Por que do Antigo Testamento e o porquê do Novo Testamento? Quais são os propósitos de Deus nisso? Existe uma razão das duas alianças, ou o Antigo e o Novo Testamento, e existe uma necessidade dessas duas alianças. A primeira razão é o amor, é Deus amando loucamente a humanidade. E a gente conhece de fato o amor assim, quando a gente doa. Tanto que o amor ele pode se manifestar com dois desejos, com o desejo de dar e com o desejo de possuir. Também é um tipo de amor, né?
Agora tem uma necessidade. Qual era a necessidade? O homem havia pecado contra a palavra. O homem pecou, desobedeceu à lei. E Paulo diz em Romanos 3:24 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o homem no Antigo Testamento pecou contra a palavra, e esse pecar contra a palavra trouxe consequências irreparáveis para a minha, para a sua vida e para você que está assistindo a gente. Pastor, diante de todas estas revelações, diante de todos esses esclarecimentos, o que fazer? Qual é o posicionamento que nós devemos adotar? Qual é o que o senhor recomenda diante aí do seu entendimento acerca do posicionamento do povo que está nos assistindo, para que se adeque a essa conjuntura entre Antigo e Novo Testamento, para que a gente possa viver o melhor desta terra? Exatamente. Então, Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz assim que Jesus é o autor e consumador da fé. Tudo que eu preciso saber de Deus sobre fé, eu tenho que olhar para Jesus. Por que eu disse inicialmente que Adão pecou contra a palavra, o povo pecou contra a palavra? Porque lá no livro de Gênesis, diz que a Bíblia diz assim, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Quem que estava fazendo ali o homem? Não era o Pai, nem o Espírito Santo, era Jesus. Era Jesus que estava fazendo o homem. No Antigo Testamento, Deus deu mandamentos que dizia respeito à vida, à verdade e ao caminho. Agora você olha para o Novo Testamento, João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, você vai ver assim, ó, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Tudo que se fez por meio dele, e nada do que se fez não veio a existir a não ser por ele. Então a criação do Gênesis, Deus criando, era Jesus criando através da palavra. E quando o homem desobedeceu, no Antigo Testamento, ele desobedece à palavra. Então eu tenho que olhar para Jesus, porque Jesus é a revelação dessa palavra. E ele mesmo diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que eu preciso saber a respeito de Deus, a sabedoria de Deus, está na pessoa de Jesus. Então o meu conselho para você, diante disso tudo que nós estamos falando, nós devemos olhar para Jesus. E acontece uma coisa extraordinária a partir do momento que nós olhamos para Jesus. Nós recebemos a santidade de Deus em nossa vida. Deus passa a ser visto. No capítulo 12, você vai ver escritores hebreus dizendo assim, que sem santificação ninguém verá a Deus. Às vezes a gente pensa assim, que a gente deve se santificar para ver Deus na eternidade. Não, João não está dizendo isso. A gente já viu em Jesus, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Você já viu. E à medida que Jesus traz a revelação e nós vemos Jesus, nós vemos a santidade de Deus. E quando você passa a viver Jesus, as pessoas passam a ver Jesus em você. Muito obrigado, pastor Luciano, pelas contribuições, pelos esclarecimentos e até o nosso próximo programa. Eu creio que Jesus falou com você através da palavra, através da entrevista. Mas agora eu queria te dar um recado. O nosso programa, a partir deste mês de abril, acontecerá todos os sábados, a partir das 11 horas da manhã. Estaremos juntos com você e toda a sua família agora todos os sábados. Sintonize o nosso programa e chame toda a sua família para compartilhar conosco. Nesse momento agora eu gostaria de te convidar a fazer uma oração. Curve a sua cabeça e vamos orar junto. E o nome do Senhor vai ser glorificado nessa causa. Ele pode operar um milagre nesse instante, na sua vida e de toda a sua família. Curve a sua cabeça. Pai de poder, Pai de graça, nos apresentamos diante de Ti, ó Deus. Apresentamos essas pessoas, apresentamos estas causas, essas situações. Ó Deus, entra com providência, vai movimentando as águas, movimenta as áreas paradas, áreas de difícil acesso. Só o Senhor pode intervir, Deus. Repreendemos todo o mal contra a vida de todas essas pessoas que estão nos assistindo. Opera o milagre, entra com a cura, entra com a manifestação, entra com a restauração das famílias, restauração financeira, Deus. Visita todos os lares. Ó Deus, em nome de Jesus, glorifica o Teu nome mais uma vez na vida desta pessoa, na vida desta família, nesta casa, neste lar, Pai. Nós cremos no Teu poder. Visita, Pai, em nome de Jesus. Amém.